Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área, e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 56 da prova da UniOeste, vestibular 2023, aquela que falava a respeito do ácido oleico, te dava a estrutura e fazia uma série de perguntinhas ali, não é? Questão muito interessante, tão interessante quanto você chegar agora e já dar uma curtida nesse vídeo e já se inscrever nesse canal, porque vou te falar, hein, se você deseja passar em vestibulares de alta performance, você encontrou o lugar certo, ok? Agora sem maiores enrolações, bora pro vídeo! O ácido oleico, cuja estrutura está representada abaixo, é um ácido graxo presente em animais e vegetais, muito utilizado na indústria cosmética, principalmente como emoliente. Possui ainda massa molar de 282,4 gramas por mol e pontos de fusão e ebulição iguais a 13 e 360 graus Celsius, respectivamente. E a respeito dele, ele quer saber qual que é a alternativa correta. Vamos ver então a primeira, né? Ele diz o seguinte, ó, bom, na primeira, é um líquido a temperatura ambiente e completamente solúvel em água? Bom, vamos começar assim, né? Primeiro, ele é um líquido a temperatura ambiente? Vamos pensar. Temperatura ambiente é a temperatura de quanto? De 25 graus Celsius. Rui, mas eu moro em Cuiabá, a temperatura ambiente é 200 graus. Não seja palhaço, hein? Tô falando temperatura ambiente, né? 25 graus, tudo bem? 25 graus. Então o que eu posso falar para você? Se você for pensar, ó, ele me disse que o ponto de fusão é 13 e o de ebulição é 360. Se a gente pensar numa faixa de temperatura, o que a gente sabe, né? Eu vou pôr essas duas referências, 13 graus Celsius e 360. Antes de 13, esse cara está em qual estado? Sólido. Entre 13 aqui 360, ele vai estar líquido. E a partir disso ele vai ser o quê? Gasoso, não é? A temperatura ambiente é 25. 25 está aqui, né? Entre esses dois. Portanto, o estado dele é líquido. Então tá certo o que ele falou. Ele é líquido em condições ambientais. Agora, ele falou que ele é completamente solúvel em água. Criatura, pelo amor de Deus! Olha o tamanho dessa cadeia carbônica com apenas um único grupo funcional. Se ele é um ácido graxo, olha o nome graxo. Graxo quer dizer que ele tem matéria graxa, não é solúvel em água. Então esse cara aqui, ó, a solubilidade em água dele é quase nula. Inclusive, vou te falar uma coisa, tá? Que a questão aqui, ela vai colocar daqui a pouquinho. Existe uma coisa que a gente pode fazer que poderia tornar essa molécula solúvel em água. Existe uma coisa assim que daqui a pouco eu te mostro qual que é. Mas então, ó, aqui tá falso. Ele não é completamente solúvel em água, ele não é quase nada solúvel em água. Ok? Vamos à próxima? Alternativa B, forma um sal ao reagir com hidróxido de sódio. Claro que sim, não é? Se esse cara aqui é um ácido carboxílico, né? Se ele é um ácido carboxílico, um ácido graxo, tá? O que a gente pode falar? Se ele reagir com uma base, ele tem que produzir sal e água. Tá certo, então. Esse item aqui é verdadeiro. Agora eu quero falar uma curiosidade para você. Lembra que eu tinha comentado agora há pouquinho com você a respeito de uma técnica que poderia torná-lo solúvel em água? Justamente essa é a técnica. Se a gente reagir isso daqui com uma base, como hidróxido de sódio, vai acontecer uma neutralização. Ele vai perder esse H+, na verdade, na forma de água, porque vai sair o H+, com o OH-, e o sódio vai tomar o lugar de quem? Do hidrogênio. Então ele vai virar isso daqui, ó, C+O, O-, Na+. Ele acabou de se tornar um sal de ácido graxo. Sal de ácido graxo a gente chamaria de sabão. O produto dessa reação seria um sabão, porque esse cara tem uma cadeia longa e apolar e uma extremidade iônica e completamente polar. Acredite, se você pegar essa substância e colocar na água, por conta dele ser iônico, ele vai conseguir se solubilizar muito bem na água. Então essa é a técnica que a gente costuma fazer. Quando eu tenho uma substância ácida que ela não é solúvel na água, a gente neutraliza. Neutralizou, o sal vai ser solúvel, né? Mesma coisa quando uma substância é básica, tipo uma amina. As aminas são básicas, não são? Se você quiser solubilizar uma amina que não é solúvel em água, basta neutralizar utilizando HCl, formando um cloridrato correspondente. Aí automaticamente ele vai ficar solúvel. Bacana, não é? Então já achamos a resposta, mas o nosso interesse não está aqui, está em analisar todos os outros itens, não é? Vamos ver os demais? Alternativa C, possui isomeria geométrica do tipo E, ou trans. Vamos ver? Bom, a questão aqui é a seguinte, né? Você sabe que a isomeria geométrica está onde tem essa dupla. Está onde tem essa dupla aqui, não é? Esse C, dupla C. Uma coisa importante, tá? Quando você olha para essa molécula, o que você repara? Vamos colocar o que está faltando aqui? Está faltando hidrogênio, não é? Onde que eu vou pôr esse hidrogênio? Você lembra que o carbono que faz ligação dupla, ele é sp2. E se ele é sp2, a geometria dele é trigonal. O que isso significa?
significa? Que tem que ser formado um triângulo em volta dele. Para ser formado um triângulo em relação a esse carbono, você concorda que está faltando uma ligação C para cá? E nesse outro uma ligação C para cá? Então o hidrogênio desse cara está aqui e o hidrogênio desse está aqui. Se você tomar como referência o plano da ligação dupla, o que você repara? Você repara o seguinte, que esse cara que está aqui, né, os dois hidrogênios estão de um mesmo lado. Se eles estão de um mesmo lado, é aquilo que a gente chama de cis. É cis e não trans, como ele falou. E aqui você poderia também utilizar a nomenclatura do Zé, que eu brinco do Zé, de Zusammenkagen, não é? O E é parecido com trans, é quando os ligantes de maior prioridade estão em lados opostos. Já o Z, que a gente fala que parece com cis, né? O Z que parece com cis, seria o que aqui para nós? Seria alguém quando os grupos de maior prioridade estão de um mesmo lado. O grupo hidrogênio é o grupo menos prioritário. Então, ó, em relação a esse carbono, o grupo mais prioritário está para baixo. Em relação a esse, o grupo prioritário está para baixo. Então, eles estão do mesmo lado. A gente brinca, fala que eles estão juntos, não é? Z de juntos, ok? Então, ó, esse cara aqui está ao contrário. Ele não é do tipo E ou trans. Ele é do tipo Z ou cis. Então, tá falso esse item daqui, ok? Vamos ao próximo? Alternativa D, possui 16 carbonos com hibridização do tipo sp3. Primeiro, o que é um carbono sp3? É aquele que só realiza ligação simples. Vamos contar? Vamos lá, ó. Então vou contando já com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse não, porque eles são sp2, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse não, porque aquele ali também é sp2. Então não tem 16. A gente tem apenas quantos? 15, não é? Então tá falso esse item daqui. Vamos ver o último aqui agora? A alternativa E é um ácido graxo saturado. Claro que não, criatura. Ele é um ácido graxo insaturado. Por quê? Por conta dessa insaturação que tem aqui, dessa dupla ligação, não é? A dupla entre carbonos faz com que a cadeia seja insaturada e não saturada. Ok? Espero que você tenha gostado dessa resolução, criatura. E já vou te dar uma dica, hein? Aproveita e maratona todas as outras questões. Nós temos resolução de outras provas da UniOeste e com certeza isso vai te ajudar demais a passar no vestibular. Agora, se ficou alguma dúvida, já comenta aqui embaixo, hein? Comenta porque eu vou fazer questão de responder para você, ok? Espero você então na próxima resolução.